também esse especial e para agradecer pelos 100 inscritos e estão quase chegado aos 200 inscritos. Eu estou muito feliz e agradecido por todos que veem os meus vídeos, que comentem, que deixam um gostei e que se inscreveram no canal. A Raiko ficou muito surpresa ao ver a mansão da minha família Raiko. Então a sua família e tão rica assim? Eu estava com a minha cara no volante e sim e muito eu falei com desânimo. Raiko, o que houve? Não e nada demais. Nós saímos do carro e fomos até a porta. Ao chegar lá eu toco no campainha. Raiko, Kira, você não ter as chaves? Não, eu as joguei fora quando saí de casa. Raiko, é porque você saiu de casa? Nada demais, eu só tive uma briga com os meus pais, só isso. A Raiko iria falar algo, mas ela é interrompida por alguém que abriu a porta. Era um garoto que tinha por volta de 16 anos. Ele tinha cabelo laranja e olhos castanho. Garoto, sim, quem é? O seu irmão mais velho. Ao me ver ele fica paralisado e assustado e feliz ao mesmo tempo. Há quanto tempo? Ichigo, ele me abraçar. De repente eu retribuí o abraço. Ele começou a chorar. Ichigo, e muito bom ver você vivo. Você não sabe o quanto nós sentimos a sua falta, seu idiota. Ele me solta e enxuga as lágrimas e se recompõe. Ichigo, cara, você não te ideia o quanto eu tô feliz em ter ver, mas o que aconteceu? Todo mundo achou que você tinha morrido naquele acidente. Eu explicou tudo quando a gente entrar, mas antes eu quero te apresentar essas duas. Essa é a Raiko, minha namorada. Raiko fica surpresa e um pouco vermelha. Raiko, e um prazer conhecê-lo. Ela gagueja um pouco por causa da vergonha. E essa é a sua sobrinha, o nome dela é Atena. Oi, Ichigo. Oi, ela é bem fofinha. Eu sei, Ichigo, mas você sabe que a mãe vai roubar ela quando ela descobrir. Eu sei muito bem. A Raiko ficou muito confusa com a nossa conversa. Raiko, como assim ela vai roubar a nossa filha? Relaxa, não e desse jeito, isso que a nossa mãe adora criança. Ichigo, e como adora Falando nisso, eles estão em casa. Ichigo, não, o nosso pai foi para uma reunião e a nossa mãe foi para uma sessão de fotos. E os nossos irmãos? Ichigo, eles foram para as escolas deles. E você? Ichigo, tô doente. Quando eu iria falar, a Raiko me conta e falar para a gente entrar, para a gente continuar conversando. Ichigo, desculpa, venham, podem entrar. Quando a gente entrar, a Raiko ficou surpresa com o tamanho da casa por dentro. Eu falo para ela que ela pode deixar a Atena explorar a casa. Ela concorda com a cabeça e ela colocar a Atena no chão. A Atena sai corredor para explorar toda a casa. Ichigo, e ela e realmente a sua filha é energética que nem o pai. Eu dou uma risada com isso. A Raiko ficou um pouco perdida. Nós fomos até a sala de estar, enquanto o Ichigo foi até a cozinha pegar algo para a gente beber. Quando ele voltou, ele tinha trazido 3 xícaras de café. Ichigo, desculpa, eu esqueci de perguntar o que você queria. Nem se preocupa, ela ama café. Ichigo, sério? Eu aponto para a xícara da Raiko. Quando ele olha a xícara dela que já estava vazia, ele ficou de queixo caindo com a velocidade que ela bebeu todo o café. Raiko ficou com vergonha. Eu dei uma leve risada. Ela me deu um tapa nas costas. Ai, desculpa, foi mal, eu não consegui segurar a risada. E que a seu rosto estava bastante fofa e um pouquinho engraçada. Ela ficou com as bochechas estufadas. Eu a puxei e dei um beijo na testa dela. E pode ficar calma, a gente não se importa com isso. Ichigo, e verdade, desculpa se eu fiz você fica desconfortável. E só que é a primeira vez que eu vejo alguém que bebe café mais rápido que a Naruko. Raiko, quem é essa? Ela e a nossa irmã que também ama café. Mas Ichigo, você poderia me contar o que aconteceu depois que todo mundo achou que eu tinha morrido? Ichigo, claro, na verdade vai ser bom. Você sabe bem o que aconteceu. Ele começou a contar. Após a notícia da minha suposta morte ser noticiada por todos os lugares, todos da família desabaram em lágrimas. Após isso, o nosso pai ser tranco no escritório. Ele não comia e nem bebia nada e ele tinha parado de fazer os treinos que ele fazia com a nossa mãe. Pelo que o Ichigo nos contou, foi muito difícil de conseguir tirar o nosso pai do escritório e de conversa, e ele volta a comer e beber e a fazer os exercícios
filhos dele novamente. A nossa mãe também ficou bem ruim, assim como o nosso pai, mas no caso dela, ela não ficou trancada em algum lugar, ela só não saía de casa e não falava com ninguém e tinha ficado com sintomas de depressão. Muitas vezes o Ichigo a encontrava chorando no quarto abraçado um quadro meu. No caso dos nossos irmãos, cada um deles reagiram de uma maneira diferente, um ficou trancado no quarto, outro fingir que nada tinha acontecido. O Ichigo também nos disse que minha monte ele começou a ver espírito e ele também me contou que já conseguia vê-los antes, mas só depois da minha morte ele conseguiu falar e toca neles, e também me contou que eu tinha ganhado novos irmãos e que os nossos pais contaram sobre mim para eles. Eu fiquei feliz, mas também eu pensava que eu iria passar tanta raiva com os mais novos Ichigo. E foi isso que aconteceu. Nossa, realmente aconteceu muita coisa, Ichigo. E verdade, bem o que passou passo. O importante é que você está vivo e voltou, mas você poderia me responder uma coisa que está me incomodando. Claro, Ichigo. E bem, poderia me dizer como caralhos, você ainda ter a mesma aparência de 10 anos atrás? Ele atacou uma almofada em mim que me acertou. Ai, precisava disso, mas bem saber que nem eu sei como. Eu só sei que do nada eu parei de envelhecer. Ele ficou por um momento sem reação. Ele se levantou e pediu para eu levantar também. Eu me levanto. Ele colocar a mão no ombro do Ichigo. Bem, isso não importa muito. Saber a gente devia compensar o tempo perdido. Depois de falar isso, ele me deu um mata-leão. Eu me solte e dei um chute nele. Então tá, já que é assim, eu aceito o desafio. Raikou vai para cozinhar, ela concorda e ela vai até a cozinha. Então eu e o Ichigo caímos no braço. Claro, a gente só távamos matador à saudade. Enquanto eu e o Ichigo lutávamos no segundo andar da casa em um dos quartos, alguém tinha acabado de acordar. Essa pessoa era uma garota loira com olhos azuis e também tinha 3 riscos nos 2 lados da bochecha. Quando ela passou pela escada, ela ouviu eu e o Ichigo brigado, mas ela não sabia quem que estava junto do Ichigo. Então ela desceu para ver o que estava acontecendo. Naruko. Ei, Ichigo, o que tá com? Quando ela me viu, ela me reconhece na hora, ela fica paralisada e começar a chorar. Quando eu e o Ichigo iríamos acertar a cara um do outro, a Naruko pulou em mim, fazendo nós dois caímos no chão. Naruko. O Oni-chan, ela estava chorando e soluçando enquanto falava, e também ela estava me abraçado com muita força. Ela nasceu como uma força sobre-humana. Ela puxou isso da nossa mãe Ichigo. Naruko, eu acho que você está sufocado. Quando o Ichigo disse isso, ela olhou para mim. Eu estava com os olhos totalmente brancos. Ela começou a me sacudir. E quando fala para eu não morre e funciona muito bem. Eu só desmaiei. Depois de 2 horas, eu acordei. Eu estava deitado no colo do Raikou. Ela estava conversando com a Naruko e o Ichigo. Eu levanto com um forte dor de cabeça. O Ichigo veio até mim e me entregou um copo de água e um remédio. Obrigado. Depois de beber e sentir um gosto ruim, a dor começou a passar. Eu encarei a Naruko, e ela foi para trás do sofá. Naruko, desculpa, eu juro que não queria fazer você desmaiar. Naruko, você esqueceu que você nasceu como uma força sobre-humana, e que você não consegue controlar a sua força. Estive muito ansiosa. Eu falei com raiva, e fiquei com a cara empurrada. O Ichigo começou a rir. Tá rindo do quê? Ichigo. Da sua cara, sempre que faz essa cara, você parecer um velhote. Depois desse comentário, a gente começou a rir. Após a gente se acalmar, nós voltamos a conversar. Ichigo, então o que aconteceu de verdade naquele acidente? Bem depois da discussão que eu tive com nossos pais, eu tinha decidido ir embora. Então eu peguei algumas roupas e o meu carro. Quando eu estava em uma rodovia, um homem aparece do nada. Eu achei que tinha atropelado ele, então eu parei o carro e desci do carro e fui até ele. Estava jogado. Eu cheguei mais perto e chequei se ele ainda estava vivo. E ele estava. Então eu peguei o meu celular e iria ligar para uma ambulância vir pegar ele. Mas ele levando e tentou me atacar. Mas pelo treinamento do nosso avô eu consegui me defender. Mas o que eu não sabia era que aquele cara era um Evo. Ao ouvirem isso, eles ficaram surpresos e um pouco assustados. Ichigo, pera, quer dizer que você encontrou um Evo? Eu concordo, Ichigo. Nossa, eu achei que isso era só uma lenda. Não, isso não é lenda, isso realmente aconteceu. Naruko, mas o que aconteceu depois?
Bem depois dele ter falhado em me atacar, ele se transformou em um monstro. A cabeça dele virou a de um crocodilo, mas sem um dos olhos. Sua pele ficou verde e ele ficou um pouco gordo. Uma de suas mãos ganhou garras afiadas e a outra deu lugar a vários cristais. Eu fiquei assustado, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele me acertou com um dos cristais dele no meu coração. Enquanto eu caía, ele se aproximava de mim e depois que tudo ficou escuro. Naruto, o que aconteceu? Eu fiquei por um momento sem dizer nada. Naruto, anta falar o que aconteceu. Bem depois de tudo ficar escuro, eu senti um calor cobrindo todo o meu corpo. Também senti meu corpo crescendo. Depois eu apaguei. Depois disso eu só tenho alguns fragmentos de memória, como eu pegando o meu carro e jogado no Evo, e também eu em cima do Evo socado. Uma coisa que eu percebi era que a pele dos meus braços estavam com a cor marrom acinzentado e que eu estava com faixas pretas em meus braços. A última coisa que eu consigo me lembra com bastante nitidez, mas com alguns apagões, era eu pegando o Evo e o arremessado ele para o céu e uma luz negra com vermelho, e também eu pulando para algum lugar, mas eu acabei caindo e desmaiado, e quando eu acordei, eu estava em um lago dentro de uma floresta. Quando eu levante, eu estava com um cipó estranho amarrado em meu braço direito. Quando eu me levante, eu vejo que as minhas roupas estavam rasgadas e com sangue em meu corpo e também sem as minhas memórias. Depois disso eu comecei a vaga pela floresta. Depois de ouvir essa história, eles ficaram sem dizer nada. Eu sei que isso é uma história muito difícil de acreditar. O Ichigo e a Naruto se encaram e depois eles olham para mim. Que foi? Ichigo, bem, isso não é tão difícil de acreditar. Você já deve saber que há anos atrás, teve dois eventos que era dito como lendas. Um foi uma enorme explosão que espalhou vários nanites pelo ambiente, contaminando todos os seres vivos da Terra. Estes nanites ativam-se aleatoriamente dentro de seus hospedeiros, transformando-os em monstros conhecidos como Evo. Que aconteceu há mais de 57 anos atrás. E um outro evento que aconteceu foi há alguns anos atrás, não sei saber quando exatamente aconteceu, foi chamado de primeira individualidade. A primeira pessoa a manifestar uma individualidade ou um tipo de poder sobrenatural foi um bebê recém-nascido na cidade de Qing na China, que tinha a habilidade de emitir luz de seu próprio corpo. Depois desse incidente, muitas pessoas pelo mundo começaram a manifestar diferentes tipos de habilidades especiais. No começo o governo Teto esconde isso, mas há 4 anos atrás o governo divulgou isso para o mundo, e depois disso escolas foram criadas para crianças com esses poderes e 2 anos depois foi criado uma associação de heróis, e o heroísmo virou um tipo de trabalhos. Então, depois dos estudantes terminarem a escola, eles podiam se tornar heróis das cidades. Agora o criado da associação também estabeleceu um registro nacional de heróis, um banco de dados que registrava cada herói reconhecido. A associação usa um sistema de classe, com 4 classes e classes ou subclasse dentro dessas classes, classe C, B, A, S, SS, SS e S nacional, para organizar cada herói de acordo. Uma das subclasses que foram criadas eram os vigilantes, e também foi criado um grupo chamado de 12 heróis nacionais. Então o que aconteceu comigo naquela rodovia poder ter sido ou minha individualidade ou os meus nanites ativado? Naruto, talvez ainda não existe muitas informações sobre os nanites ou sobre as individualidades. Voz misteriosa. Na verdade, isso foi apenas um sistema de defesa do seu corpo. Todos nós tomamos um susto ao ouvir uma voz misteriosa. Quando a gente olhou para onde a voz estava vindo, eu vejo que era Asmodeus. Ela estava flutuando. Ela estava usando um short jeans azul, uma camisa vermelha. O cabelo dela era branco e seus olhos eram da cor de sangue forte. Ela tinha 2 chifres negros virados para cima e a cauda dela ficava mexendo de um lado para o outro. Cacete, Asmodeus, você que me matar do coração. Ela começou a rir. Asmodeus, como se fosse fácil te matar. Mas o que houve? Ser você está aqui, alguma coisa aconteceu. Asmodeus, nada demais, eu e os outros já terminamos a varredura alguns demônios nessa região e também achamos rastros de anjos caídos por aqui. Eu fico pensando um pouco.
Certo, você e os outros podem voltar para casa ou pode ficar por aí se quiserem. Enquanto eu falava, Asmodeus estava encarado a Raikou e a Naruko. Depois de ouvir o que eu disse, ela concordou e antes de ir embora ela veio até mim e me deu um beijo e depois ela desaparece. A Raikou e a Naruko ficaram com ciúmes as duas. Quem era aquela garota? Calma, eu vou explicar então. Se acalmem as duas. Se acalmaram, eu suspiro aliviado. Enquanto o Ichigo ficava rindo da minha situação, eu em meus pensamentos. Eu estava amaldiçoado. Ele: Raikou, vai logo e explica que era aquela garota. A Raikou e a Naruko estavam com os braços cruzados e emanado uma aura assassina gigantesca para mim. Bem, ela e um dos 72 deuses demônios a qual eu fiz um contrato com todos. O Ichigo ficou de queixo caído e com os olhos arregalados igual One Piece. A Raikou e a Naruko estavam tão surpresas que elas não falaram nada. Algumas horas depois, um garoto com cabelo preto, penteado para trás, com olhos castanhos entrou na casa. Ele foi até a sala. Ao chegar lá, ele vê eu e a Naruko jogador no jogo de dança. Ichigo: Iozuki, bem-vindo. Ele vai até o Ichigo. Iozuki: o que demônios está acontecendo aqui? Ichigo: bem, a Naruko e o Kira estão competindo para ver quem dançar melhor. Iozuki: até, espera Kira, e isso quer dizer que esse é o nosso irmão? Ichigo: e sim, pode parecer impossível, mas e ele sim. Enquanto eu e a Naruko estávamos concentrados no jogo, nos ouvimos algo pesado cair no chão e o Ichigo gritar o nome do nosso irmão. Quando nos dois viramos, o Iozuki tinha desmaiado no chão pelo susto de ver o morto de volta à vida. Depois de um tempo a gente consegue fazer ele acordar. Iozuki: ai, minha cabeça. Nossa, que sonho esquisito eu tive. Acho que vou desmaiar de novo. Os três. Não, depois de uma intensa batalha, conseguimos fazer o Iozuki não desmaia e explicamos. Iozuki: ai, quer dizer que durante esse tempo tu tava na floresta? Isso em memória até recentemente. Iozuki: rapadura e doce, mas não em mole. Mas você por que não voltou quando recuperou sua memória? Porque eu não quis. Na hora que eu terminei de falar, o Iozuki veio com uma voadora em mim. Iozuki: que desculpa esfarrapada. Depois de eu e o Iozuki caímos na porrada, a Raikou aparece. Raikou: pessoal, eu já fiz o jantar. Iozuki: e quem é tu? E a minha namorada. Raikou: Kira, a Atena tá com você? Não, ela não estava com você. Atena: eu tô aqui. Todo mundo tomou um baita susto com a Atena aparecendo atrás da gente do nada. Ela estava segurando um livro. E outra coisa que só eu consegui perceber era que atrás dela tinha uma grande sombra com 4 olhos vermelhos que ficava me encarado. Eu encarei a sombra de volta, mas o meu foco e perdido quando a Atena me chamou. Atena: papai, eu achei esse livro no chão. Eu pego e vejo que ele era preto e tinha um desenho da cabeça de dragão em vermelho. E quando eu peguei, eu senti uma energia de dragão que era tão forte que o meu lado de dragão começou a reagir, fazendo a minha mão que estava segurando o livro começou a ser transforma-se em um braço de dragão. E uma voz começou a falar comigo em minha mente. Era o Bargan, um dos dragões anciãos. Bargan: meu rei. Rei o caralho, mas o que tu quer? Barugan: desculpe, mas esse livro poder ser um dos 10 grimórios antigos do Rei Dragão. Pode parado por aí, eu não quero nem saber dessa merda. Eu dei o grimório de volta para a Atena e digo que ela poderia ficar com ele. Depois disso a gente foi até a sala de jantar. A gente se sentou e começou a comer. Todo mundo adorou a comida da Raikou. Enquanto a gente comia, os nossos pais e irmãos tinham chegado em casa. Alguns dos nossos irmãos foram para os quartos deles, e outros foram para a sala de estar. Alguns começaram a jogar videogame, e outros ficaram sentados no sofá ou deitados. Uns mexiam no celular e outros no notebook. O meu pai sentiu o cheiro da comida e ouvir a gente conversando, então ele foi até a sala de jantar. Ele viu Ichigo, Iozuki e Naruko conversando. Ele só achou estranho a Raikou e Atena, mas ele não se importou. Ele não me viu porque eu estava na cadeira do lado da Naruko, que estava fora da visão dele. O meu pai tinha cabelos loiros, bagunçados e um par de olhos de cor esmeralda, e o nome dele, ele tinha a altura de um homem adulto. Ele foi até a mesa de jantar. Meliodas: oi gente, o que vocês estão comendo? Ichigo: oi pai, a gente está comendo a comida da Raikou. O Ichigo apontou para ela, e ele olhou para ela. Meliodas:
Oi, um prazer conhecê-la. Ele levanta a mão em forma de cumprimento. A Raiko levanto e aberto a mão do meu pai Raiko. E um prazer também conhecê-lo, Meliodas. E quem é essa criança do seu lado? Raiko. Essa é a minha filha, nome dela é Athena. Ele ser assunto um pouco. Ele olhou para o Ichigo e o Yuzuki. Meliodas. Desculpe pela pergunta, mas de quem você é namorada? Eles após ouviram isso eles se encaram. Eles olharam para nosso pai menos a Raiko e a Athena. Naruto. Pai, você não viu ele? Meliodas. Ele quem? Eles apontaram para mim, que ainda estava comendo. Quando ele olhou para onde eles estavam apontando, no caso para mim, ele quando me viu eu dei um oi para ele, que assim que ele me ouvir, ele desmaiou e caiu no chão. A gente ficou preocupado e acabamos gritando e fomos até ele. Na sala de estar o povo que estava lá acabou ouvindo a gente gritado. A nossa mãe, que tinha grandes olhos azuis claros e longos cabelos prateados que atingia a sua cintura, o nome dela era Elizabeth. Ela junto da nossa outra irmã, que tinha olhos verde marinho escuro e cabelos negros, o nome dela era Natsumi. As duas foram até a sala de jantar. Quando elas chegaram lá, Yuzuki estava segurado nosso pai, e eu Ichigo e a Naruto estamos tentando acordar ele. Ela e a nossa irmã ficaram preocupados com o nosso pai. As duas chegaram para ajudar, mas quase que a gente teve outra pessoa para nos preocupar, já que assim que a nossa mãe me viu, todas as lembranças de mim voltaram junto de vários tristeza, alegria e muitos outros com toda a força, mas antes dela também desmaiar eu de um grito nela que fez ela volta para a realidade. Mãe, antes de você desmaiar você é a Natsumi, poderia abrir a porta para a gente leva o velho para a sala de estar. Então as duas abriram a porta, e eu e o Yuzuki levantamos o nosso pai, levamos ele para a sala de estar, enquanto a gente estávamos no corredor. Se alguns de vocês desmaiarem ou entrar em choque, eu vou bater em vocês. Eles não entenderam, mas 3 deles, Natsu, King e Serena, conseguiram reconhecer a minha voz, mas eles acharam que era a imaginação deles, mas isso logo caiu por terra. Quando eles me viram, não só eles mas os outros 7 que estávamos lá também ficaram chocados. O bando de idiotas pode vir ajudar aqui, pode não parece, mas o velhote bem pesado Yuzuki. E botar pesado nisso, parece que eu tô segurador um elefante. Após eles ouvirem isso, eles nos ajudaram a colocar o nosso pai no sofá. Depois de algum tempo o nosso pai acordou e então, eles começaram a me encher o saco para eu explicar como eu estava vivo. Depois de explicar tudo de novo, e conversarmos e eles me atualizar das coisas, nós fomos para os nós 4. Quando eu, Raiko e Athena chegamos no meu quarto, as duas ficam impressionadas com o tamanho dele e ele tinha 2 andares. A Athena começou a correr por todo o quarto. Raiko. Nossa, o seu quarto é enorme. E sim, bem, eu acho que ele meio exagerado, tipo eu só tenho aquela estante e a minha bancada e uso o segundo andar só para minha cama, meio que eu não tenho tanta coisa quando os meus irmãos, e a maioria das coisas que eu tenho foram presentes da família Raiko. Então seus irmãos ter tanta coisa assim. Bem, o quarto de cada um são bem diferente um dos outros, como o quarto dos meus pais. As paredes do quarto deles ter isolamento acústico. Raiko. E por que eles precisam disso? Para que você acha? Ela entende e ficar um pouco vermelha. Raiko. Seus pais são tarados. Eu começo a rir e me levando. Bem, vamos tomar banho. Raiko. Claro, depois de você, eu e a Athena vamos. Enquanto a Raiko falava, eu estava tirando a camisa. Ela ficou envergonhada. Raiko. Kikira, por que você está tirando a roupa aqui? Bem, não dá para tomar banho com roupas. Raiko. Mas você pode fazer isso no banheiro, não é? Sim, mas assim mais rápido. E também você já me viu sem pelado. Raiko. E verdade. Então você não vai tirar a roupa. Raiko. O quê? Por que eu tenho que tirar a roupa? Ou é para a gente ir tomar banho. Raiko. O que? Você não ia tomar banho primeiro? Eu vou até ela e dou um beijo nela. Bem, você é minha namorada, então é normal eu quero tomar banho com você. Raiko. Eu tô sentindo a sua mão na minha bunda. Eu ri um pouco, dou um beijo nela e aberto a bunda dela. Ela ficou envergonhada, eu tiro a mão da bunda dela, ela fica um pouco triste.
E também vai ser muito legal nós três juntos no banho. Ela fica feliz com a ideia. Mas ela ainda ficou ser recusado a ir tomar banho com a gente. Vai ser assim, eu vou até a Athena e digo para ela me ajudar a convencer a Raiko. Ela concordou e depois nós dois conseguimos convencê-la e então nós vamos até o banheiro. O banheiro ele era bem grande, ele tinha um box grande que tava para 3 pessoas, entraram e ainda tinha um bom espaço. Eu vou até uma parede e a toco e eu uso o meu poder da alquimia para criar uma banheira para a Athena. E também eu pego alguns brinquedos antigos com a minha mãe e deixo na banheira. E também eu chamei Curi, uma criatura mística que era um filhote de lobo que adorava brincar com água. Athena, esse Yukuri, um filhote de lobo, ele veio brincar com você. Ela ficou muito animada e o Yukuri também ficou animado. Os dois começaram a brincar na banheira. Enquanto eu e a Raiko fomos para dentro do box, eu uso feitiço que não deixava a Athena ver ou ouvir qualquer coisa que a gente fizesse lá dentro, e também os sons eram totalmente anulados fora do banheiro. Enquanto eu e a Raiko estamos no banho, eu estava abraçado ela por trás, enquanto a gente estava sentados. Raiko: Kira, por que você decidido nada me do na sua namorada? A gente mal se conhecer. Para ser sincero, também não sei, só sei que no momento em que eu ter dormido eu sentir algo. Raiko: eu sei, você sentiu os meus peitos. Eu dou uma pequena risada. Isso é verdade, mas eu não tô falando disso. Eu quero dizer que sentir algo dentro de mim, tipo de chama em mim me dizendo que eu deveria ficar com você. Eu sei que isso pode ser meio idiota, Raiko. E é um pouco idiota, mas eu também achei fofo. Ela inclinou a cabeça para mim e me beijou. Eu correspondi. Raiko: saber, eu achei que você queria me pegar. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu vai ficar sem entender. Eu não vou fazer nada que você não queria. Ela ficou um pouco envergonhada. Raiko: e quem disse que eu não quero isso? Ela virou para mim e cruzou os braços pelo meu pescoço e me dá um beijo. Eu dou um beijo de língua nela. Você ter certeza, Raiko? Sim, eu sou sua namorada, então eu quero sim. Nota do autor. Gente, agora é a hora de colocar os fones ou saírem de perto da sua família. Vocês estão avisados. Depois dela de terminar de fala, eu começou a chupar e aberta o peito dele com a minha outra mão. Eu começou a masturbar ela, fazendo ela geme bem alto. Eu começou a chupar o peito dela com mais força. Quando ela está perto de gozar, eu paro ela meio ofegante. Pergunta por que eu tinha parado. Eu fico em silêncio e a levanto e a coloco ela contra a parede. Eu mordo o pescoço dela e começou a descer, enquanto eu beijo todo o corpo dela até chegar na buceta dela. Eu começou a lamber. Quando ele está para gozar novamente, eu paro de novo e assim continuo comigo, provocado ela até ela está perto de gozar e depois eu paro. Após 15 vezes, ela perguntou se eu não iria colocar dentro dela. Eu coloco ela na parede de costa para mim, por ela está tão molhada. Eu consigo colocar nela sem dificuldade e geme alto. Quando eu colocou o meu pau dentro dela, eu ficou parado para ela conseguir ser acostuma e a me mexe. Eu começou devagar. Eu vou acelerar quando eu iria goza. Eu tentei tirar de dentro dela, mas assim que eu comecei a ir para atrás, a Raiko também foi. E eu senti que ela tinha ficado mais apertada. Raiko, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a Raiko olhou para mim. Raiko: poder solta dentro, eu quero o seu bebê. E antes que eu pudesse fazer algumas coisas, eu acabei gozador dentro dela. Após isso eu tiro de dentro dela e ela ser baixa e começar a chupar o meu pau. Raiko: vamos mais uma rodada? Depois de umas 4 rodadas nós saímos do banho e depois de colocamos as nossas roupas, nós dormimos com eu e a Raiko nas pontas e a Athena no meio abraçada com o Kuri. Quando deu 1 da manhã eu acordei e sair da cama. Ser acorda neu 1 das 2 e fui até a janela. Eu abro a janela e vou para a parte de fora e fecho ela. Eu pulo e antes que eu caia no chão eu me transformo em vários morcegos e me despeço e vou por toda a cidade. Eu vou até um dos prédios mais altos. Os morcegos se reúnem e reconstituem o meu corpo em cima da saída do terraço. Quando eu volto ao normal, eu me sento em cima da saída do terraço. Na minha frente tinha 5 pessoas.